Olá, estou aqui para falar algo muito importante, que é hoje o lançamento da D2 Bridge Framework com suporte a Lazarus. Fique até o final, vou mostrar como baixar, como instalar, as vantagens que tem em desenvolver web com D2 Bridge Lazarus e por onde começar, né? Então, preparei aqui alguns slides e vamos seguindo ele. Então, sobre meu nome é Thales Jonatas Gomes, sou brasileiro, da lista de sistemas, desenvolvo, né, nas linguagens Pascal, né, Delphi, Lazarus, desenvolvi por 18 anos em Objeto-C, né, Objeto-C da Apple, C Sharp, JavaScript, né, e alguns dizem que não é linguagem, mas HTML. Sou DBA em SQL Server, também me especializei em Scrum, metodologias ágeis, e, claro, eu gosto muito da parte de infra, né, como VMware, vSphere e também o gerenciamento de data centers. Então, isso aqui é um pouquinho sobre eu, né, as especialidades, e o que eu gosto de fazer é estar junto nesse mundo de tecnologia e desenvolvimento. D2 Bridge até hoje, né? Então faz um ano que foi lançado o D2 Bridge e hoje, né, nós viemos aqui anunciar, né, Delphi, D2 Bridge para Delphi e Lazarus no forma web convergente. Quando nós falamos de web convergente é porque D2 Bridge ela pega o que você já desenvolveu, né, em LCL como Lazarus, né, ou VCL, e transforma convergendo para a web. Você não tem que reescrever o seu código. Então não faz muito sentido, você vem trabalhando, né, no seu código há tempo, e aí você tem que reescrever e usar dentro do uma IDE o que você já escreveu. Então não é, a mecânica não flui dessa maneira. Já D2 Bridge, ele aproveita todo o seu código, ele pega todo o seu legado, tudo aquilo que já foi escrito e muito bem escrito, e você porta para a web. D2 Bridge é open source. Nós temos já 2 cursos. Seria o D2 Check-in, que foi 100% na base de template, e o D2 Shop, que é uma loja virtual, que foi usado 100% nativo, sem template, sem HTML e sem JavaScript. Nós temos lá no nosso canal mais de 20 vídeos e, claro, a melhor comunidade Delphi, né, do mundo, Delphi Lazarus. Então, assim, quando a gente pega a soma dessa comunidade, é possível ir muito longe, uma comunidade que se ajuda, né? Enfim, sou muito feliz por fazer parte dessa comunidade. Também temos um grupo WhatsApp em português e o Discord em inglês e português. Chegamos à marca de mais de 8.000 downloads da Framework. E aqui, pessoal, é um item importante. D2 Bridge Framework não se baseia em nenhum outro projeto, em ferramenta de parser de Pascal, né, sendo Lazarus e Delphi para web. Porque D2 Bridge não tem componentes, D2 Bridge não é instalável, tá? Então, assim, toda a mecânica aplicada dentro da D2 Bridge foi escrita do zero, tá? Por mim, pela equipe, pela comunidade. Então, esse é algo que surgiu de uma grande necessidade, que é nós desenvolvermos em Lazarus, em Delphi, da maneira Lazarus ou Delphi de ser. Tá? Em resumo, código síncrono, arraste e solte, compila desktop e compila web. Então, esse é exatamente o conceito do D2 Bridge. O código é síncrono, então quando nós falamos de código síncrono, é importante ela estar aqui. Imagina que você tem 5 linhas, tá, no seu fonte, numa função, no método. Fala assim. Deseja realmente sair da aplicação. Então, essa é a primeira linha. Na hora que o compilador cai nessa linha, sendo código síncrono, ele aguarda a resposta do usuário, então vai processar as 4 linhas de acordo com o que você colocou ali. Isso é código síncrono. A web é assíncrona. Ela não para o compilador e aguarda as respostas. Ela pega o bloco inteiro e processa. Então, quando você tem o processamento assíncrono da web, tudo que você já aprendeu com Pascal não serve. Você tem que pegar callbacks e não rola. Então, o D2 Bridge é síncrono. Então, você programa para a web da mesma maneira que você programa para desktop e dispositivos móveis. Então, o D2 Bridge não se baseia em nenhum outro tipo de ferramenta, parser, de Pascal para a web ou outra linguagem. Ok? Temos também muitos casos de sucesso, né, ao mundo. Várias pessoas que desenvolveram ferramentas, SaaS, né,
que apesar de termos um ano só de framework, mas já conseguiram entender a mecânica da D2Bridge, já desenvolveu um sistema, né, com o D2Bridge Framework. E claro, né, temos aí milhões de desenvolvedores que utilizam o D2Bridge em volta do mundo. Como que a música toca, né? Como que tudo funciona. Então seria assim, ó, a nossa aplicação que nós criamos, imagina ser a nossa aplicação desktop. Seria o primeiro item aí. Toda vez que um cliente, né, aqui na ponta, deixa eu melhorar aqui um pouco. Então, um cliente, né, ele acessa a nossa aplicação. Então aqui nós temos o servidor, por que Prisma? D2Bridge, por sua vez, o que ela faz? Ela recebe as requisições, né, que veio da VCL ou que veio da LCL, no caso aqui o Lazarus, processa isso de alguma maneira e, como um Prisma, né, ela joga ali a VCL ou a LCL e o Prisma destila em HTML. Então, por isso o conceito Prisma. Tá? Prisma seria toda a parte de servidor, tudo que serve a D2Bridge, nós chamamos de Prisma. Então, o usuário acessou via browser. O que aconteceu? A aplicação ela vai instanciar, ela vai criar uma instância. Tá? Aqui em cima ela criou uma instância. E o usuário aqui, imagina, meu estado é São Paulo. E o usuário está acessando o estado do Amazonas. Então ele conectou, criou uma sessão e toda a aplicação vai rodar nessa sessão. O próximo usuário, outra aplicação vai rodar nessa sessão. E assim por diante, tá? Vale dizer que, se você pegar os vídeos anteriores do D2Bridge, a versão 1.5 como exemplo, nós instanciamos o servidor e ele utiliza menos de 1 mega. O servidor é muito pequeno, tá? Então, 0.600K para ser mais preciso. Então, ele subiu o servidor e aí cada instância ele vai pegando os objetos e colocando em memória, tá? Então, é muito pequeno essa instância. Então, hoje, né, é um grande dia, é o dia em que nós vamos falar, né, do lançamento da versão preview. Não é uma versão oficial ainda, a versão final é uma versão preview. Depois nós temos a versão alpha, beta, release e então a versão final. Então hoje a versão preview é possível baixar, testar. Nós vamos depois falar do grupo específico para Lazarus, né, do D2Bridge mais Lazarus no final do tema. E, enfim, pessoal, eu estou muito feliz de trazer essa versão preview para o Lazarus, tá? E, assim, nosso pacto junto à comunidade Lazarus é que Lazarus fará parte, sim, do desenvolvimento do D2Bridge. O que nós vamos ver hoje, né, na versão preview da D2Bridge para Lazarus? Então, nós começamos a escrever o código para Lazarus, né, a portar em agosto de 2024. Essa versão ela é baseada na D2Bridge Framework 1.5. Entendemos que hoje, nos dias de hoje, dia 20 de novembro, nós já estamos na versão 1.6 da D2Bridge, porém a versão preview para Lazarus ela é no 1.5, ok? Ela é LCL convergente. O que quer dizer isso? Você não tem, a D2Bridge ela não é divergente. O que é divergente? Tudo que eu sei não serve mais, ela repele, não. A D2Bridge é convergente, ela pega o que você fez no seu código ou o que você faz no seu LCL, né, utilizando a biblioteca de componentes do Lazarus, e porta para a web. Isso é ser convergente e não divergente, tá bom? Então imagina divergente, alguns exemplos, você ter que usar HTML, CSS, JavaScript na sua aplicação e ter que reescrever e um componente, um botão não serve. Isso é divergente. Convergente é quando você arrasta um botão, arrasta um combo, um label e você exporta tudo isso. Isso é convergente, tá bom? E é o que a D2Bridge é. Não é necessário, ou seja, não tem como instalar a D2Bridge porque ela é uma framework. Ela não é uma palheta de componentes, porque ela não se baseia em nenhum outro tipo de ferramenta web ou parser que for desenvolvido. Então não é instalável. Porém, existe o Wizard. O que é o Wizard? Que facilita criar projetos. Isso vai dentro da IDE do Lazarus. Ele trabalha junto. Esse Wizard é instalado num clique. Então, nós vamos abrir aqui o Wizard, vamos clicar e ele vai instalar dentro do Lazarus. Nós nem utilizamos o Lazarus para instalar. A própria D2Bridge Wizard instala o Wizard lá dentro, ok? E é a mesma base de código, tanto da IDE do Lazarus quanto da IDE em Delphi. Nós fazemos o mesmo código e colocamos as diretivas de compilação que é divergente e torna-se convergente. Entende, pessoal? Quando você trabalha convergente, você aproveita. Quando é divergente, você separa. Tá?
totalmente compatível, né? A versão preview do Lazarus é compatível com os métodos da D2 Bridge. Em detalhe, como nós já falamos, foi baseado todo no D2 Bridge versão 1.5. A compatibilidade é desde a Lazarus 3.4, 3.6 e também já está na versão 4.0, tá ok? Mesmo que em release, o D2 Bridge já instala dentro do Lazarus 4.0. As plataformas, Windows 32 bits e 32 e 64. E também, né, não precisa nem falar que D2 Bridge é um projeto open source. E o trabalho para Lazarus é um trabalho ainda em progresso, estamos desenvolvendo ainda. Na versão oficial, né, o que se espera na versão oficial? Espera já o suporte nativo a D2 Bridge Framework 2.0 e com todo o ecossistema que tem dentro da D2 Bridge hoje, tá? Terá suporte a Lazarus. Então, de novo, é convergente. Será adicionado também, né, o Linux Compiler para a gente compilar nossas aplicações em Lazarus nativa para Linux. E claro, o suporte nativo a D2 Docker, que é o projeto D2 Bridge, algo que é um divisor de águas, que vai permitir você fazer o deploy da sua aplicação direto da IDE, né? Então, o botão direito, Deploy to Web. Imagina que você tem lá um software, esse software chama Padaria do Zé, né? Que vende pão, um exemplo. Um SaaS que a pessoa clica e vem pão. Ilustrei isso agora, né? Então, imagina que você tem esse SaaS. Você está criando ele, você quer portar para o mundo. Então, www.padariadozé.com.br. Então, dentro do Delphi ou dentro do Lazarus, botão direito Deploy to Web e já vai cair lá dentro de padariadozé.com.br. É uma evolução, pessoal, assim, sem precedente. Então, o desenvolvedor Lazarus, ele vai codificar como ele codifica hoje e essa aplicação já vai estar disponível para o mundo. Então, enfim, pessoal, viemos aqui realmente para fazer a diferença. Eu tinha uma empresa de software e hoje, né, há um ano atrás, estamos hoje full time, dedicados 100% a D2 Bridge Framework. E feliz da vida, como sempre, né, pessoal? Então, continuamos aqui. E, claro, é a mesma base de código entre as duas IDEs. Aqui um anúncio importante para a comunidade. E isso daqui, de alguma maneira, ele vai trazer uma mensagem subliminar. É muito fácil de entender essa mensagem. E Lazarus, né, será a ideia default da D2 Bridge a partir de agora. E temos projetos, inclusive o projeto D2 Docker será escrito em Lazarus. É isso aí, pessoal. Então, assim, de alguma maneira, a gente está se propondo, nós queremos ser mantenedor do projeto Lazarus. Então, isso é muito bom, pessoal, muito bom. Quando você abre a ideia do Lazarus, você vê que é a mesma maneira de codificar e uma ideia assim, que tem uma comunidade muito boa, ótimas framework, componentes. Nós temos anúncio até esse mês mesmo de outras empresas vindo para Lazarus, empresas mesmo que não são open source, mas estão investindo no Lazarus. Nós, D2 Bridge Framework, que é um projeto open source, também vamos investir no Lazarus. E convido você, vem junto de nós para o Lazarus, tá? E eu tenho certeza que você vai se beneficiar dessa ideia tão rica que é o Lazarus. Aqui tem uma boa pergunta, né? Por que Lazarus com D2 Bridge Framework é uma ótima escolha para desenvolvimento web? Primeiro conceito, você vai utilizar todo o RAD, né, do Lazarus, ou seja, arraste e solta, arrastei um botão, arrastei um combo, arrastei um memo e está na web. Entende, pessoal? Então, assim, para nós, desenvolvedores Pascal, desenvolvedores Lazarus, desenvolvedor Delphi, isso é o nosso dia a dia vivenciar isso. Então, o primeiro conceito é esse, é RAD. Segundo, é LCL convergente, porque arrastei um componente, né, do Lazarus, LCL, um componente, e simplesmente ele foi para a web, então é convergente. A mesma outro assunto, é a mesma base de código entre a minha aplicação desktop e minha aplicação web. E claro, eu posso também ativar a opção nativa de desenvolvimento web, onde do próprio Lazarus, da própria IDE, eu não preciso de JavaScript, nem CSS, nem HTML, e eu crio aplicação rica, responsiva, sem utilizar dessas mecânicas. Então isso é chamado de desenvolvimento web nativo, tá? Ou também, se eu quiser utilizar template, que já não é nativo. Eu vou lá, vejo um template bonito, não é HTML5, baixo ele, coloco dentro da D2 Bridge
E o Lazarus vai renderizar todos os componentes LSL dentro do template. Isso, de novo, aqui a gente está falando de convergência, pessoal. Então, assim, todo momento nós estamos falando em convergência, né? Em nenhum momento a gente fala de divergência. Tudo que existe é divergente. D2Bridge vem para ser convergente, para somar. Então, pessoal, isso, de alguma maneira, como eu falei, D2Bridge não se baseia em nenhum outro tipo de ferramenta web. Ok? Outra coisa importante, que D2Bridge utiliza o total conceito Pascal. Isso também é um ponto fundamental. Porque o que adianta você desenvolver do jeito, né? Você desenvolve em LCL para desktop e chega numa ferramenta web de XYZ e você descobre que uma simples mensagem deseja realmente fazer isso, você não consegue pegar a resposta. Então, sim, pessoal, precisamos de ter código síncrono. Um outro ponto também que D2Bridge é open source, tá? O código aberto. Estamos aqui, ó. Tá aqui o código, né? Analisa, pode contribuir com a framework. Imagina milhões de pessoas contribuindo, né? Então a gente vai cada vez evoluindo, né? Cada vez mais. E claro, né? É desenvolvido no Brasil. Isso é muito bom, pessoal. Continuando. Então, o D2Bridge Framework está disponível. Está aqui o site, né? https www.d2bridge.com.br. Lá que nós vamos baixar a framework. Por ser preview, uma versão preview, ou seja, não é uma versão ainda oficial, versão que a gente faz, olha, essa daqui é a versão que com suporte 100% em Lazarus. Até nós colocamos aqui embaixo que o repositório ainda não está disponível. Vai estar disponível quando ela for uma ferramenta 100% oficial. Então, vamos baixar a framework. Tá? Então, aqui estou com o site nosso aberto. Né? Então, o D2Bridge Framework, né, é Delphi e Lazarus Web. Tá? Então, sim, de fato, ela transforma a nossa IDE numa RAD web. Então, aqui você vai ver, né, que a gente trabalha com código síncrono. Aqui tem uns pontos importantes. Pessoal, revisem isso aqui, tá? Tem muita informação importante aqui pra gente. Os recursos do D2Bridge, suporte nativo a idiomas. Então, imagina que eu quero fazer um SaaS a nível mundo. E eu quero levar linguagens, ou seja, eu quero escrever em português, eu quero colocar o espanhol e o inglês junto. Eu faço LCL e a D2Bridge, imagina que eu tenho um botão que tem um caption lá, clique aqui. E quando for exportar esse botão para D2Bridge, ele já exporta e eu consigo já colocar as traduções nele. E com suporte nativo D2Bridge. Então isso é um ganho muito grande, tá? E um detalhe, pessoal, quando nós estamos criando aplicações web, a web ela é mundo. Então nós temos que sim pensar, a menos que for algo muito regional, como por exemplo nota fiscal eletrônica, fazer um software de nota fiscal eletrônica. Obviamente não faz sentido fazer ele com suporte a idiomas, porque ele vai funcionar apenas no nosso país. Mas eu quero fazer um software para invoice, né, para pedido, para faturamento genérico. E eu quero conectar ali ferramentas de cada governo. Opa, eu penso, com suporte à tradução, ok? Aqui nós temos as compatibilidades com a outra IDE. E aqui nós temos a compatibilidade com Lazarus, está na versão preview. Então, Lazarus 3.4, 3.6 e já a versão 4.0. O Win32, o Win64 e ainda nesse momento nós não temos suporte Linux. Aqui como entrar na comunidade, no Discord, no WhatsApp, detalhe, tá? O WhatsApp é somente em português e o Discord é em inglês e português. E nós temos um grupo separado, um grupo de WhatsApp separado só para Lazarus. Por quê? Porque ainda é uma versão preview. Então, nós temos o grupo D2Bridge nativo, né? E agora, como é uma versão preview, está nascendo uma versão para Lazarus, um grupo separado que nós vamos tratar as informações de Lazarus separado. Ok? E para baixar a versão preview, né, para o Lazarus, eu vou clicar aqui, ó, download, né, versão 1.5 preview. Ela cliquei, já está baixando aqui a versão preview. E aqui, obviamente, não tem repositório, mas a versão real, a versão final hoje é 1.6, está aqui o repositório dela, tá? Essa daqui é que funciona em Lazarus, essa daqui não tem suporte a Lazarus, que é a versão oficial. Aqui nós temos alguns dados importantes, pessoal, aqui um FAQ de perguntas, de respostas, tá? É sempre bom analisar. Bom, e vamos instalar, vamos ver como funciona a parte de instalação. Então, baixei a framework, vou pegar ela aqui, vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta aqui de Lazarus.
e vou extrair aqui a framework, tá? Tá extraindo. Então, assim, D2 Bridge Framework, ela, a versão para Lázaro, por ser preview, ela não tem um repositório, né? Eu vou renomear aqui para D2Bridge. E vamos conhecer um pouquinho dentro da pastinha da framework. Aqui no Readme, né, nós temos, né, no Leia-me, nós temos as informações sobre como instalar, licenciamento, site, como entrar em contato com a gente, as compatibilidades, aqui o suporte, né, como que é possível ter suporte, os canais, licenciamento, qual o tipo de licença, né, que nós temos com D2Bridge, nosso roadmap, as formas de contribuir, sim, é muito importante a contribuição de vocês. Tá? Então aqui tem as informações de instalação e contribuição. Na sequência, né, aqui nós temos todas as units, né, da framework, tanto, né, D2Bridge, aqui nós temos a parte do Prisma, que é onde ele renderiza o HTML. Aqui nós temos o suporte, né, a terceiro, são componentes de terceiro, paleta DevExpress, Jedi, Xlib, né? Vocês vão ver isso aqui, ó. Quando entrar aqui, vocês já vão ver, ó. Aqui é DevExpress, aqui é Jedi, e é pela própria classe, né? Aqui é Quantum Grid, né? E assim por diante. Aqui são o suporte a linguagens AD2Bridge, nativo. Os demos aqui são cada vídeo, né? A maioria a gente cria 1, 2, até mais demos. E claro, aqui nós temos o demo do Lazarus. A ideia é que na versão oficial a gente consiga separar isso melhor. O que é Lazarus, o que é VCL, o que é FMX. Okay? Aqui as DLLs para SSL. Aqui na pasta doc nós temos documentações importantes, né? Então, por exemplo, uma documentação muito importante aqui sobre como a vida, o ciclo de vida, né, de um formulário. Então, o evento onCreate, depois ele vai chamar setup, D2Bridge, depois o export, aí ele vai chamar o evento onShow, que aí ele vai chamar, né, o begin render, ele vai chamando, tá vendo, ó, os eventos que tem na D2Bridge, inclusive aqui os eventos de tradução, ele começa traduzindo aqui, vem, passa os tag, enfim, depois você analisa, temos vídeos específicos que nós vamos explicando cada detalhe desse, e nessa pasta doc nós temos algumas documentações importantes. A HTML, nós temos isso aqui é um plugin para quem utiliza template, que você consegue criando o template e vendo ele acontecer em tempo de execução, tá? Isso é muito bom, temos vídeos específicos sobre isso. E aqui nós temos o Wizard, que é instalável, tá? Então, como que eu instalo na D2Bridge no Lazarus? Eu vou abrir aqui, né, install D2Bridge Wizard. Ele vai ler o meu ambiente. Então, aqui ele está lendo o ambiente, ele está detectando o que eu tenho instalado, né? Então, aqui desse lado eu tenho todas essas ideias Delphi instaladas. Deixa eu ampliar aqui. Né? E o lado do Lazarus, eu tenho todas essas ideias aqui instaladas no Lazarus. E aí eu vou, se eu clicar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, na versão 3.4, nessa primeira, eu tenho duas instalações em pastas separadas, né? Como instalação secundária, eu tenho a 3.4, 1.32 e a 64 bits. 3.6 da mesma maneira e tem a release, né, que é a versão 4, também nas duas versões. E aí eu marco quando eu quero instalar, então, um exemplo, quero instalar a versão 32 bits. Marquei e vou clicar aqui em salvar. Onde nesse momento ele está buildando a nossa IDE, está fazendo a instalação e vai jogar o Wizard dentro da IDE do Lazarus, tá bom? Isso é um fator muito importante. Olha lá, ele já instalou para a gente, né? Tá vendo? Setup completo. E aqui, se a gente olhar aqui, ó, eu criei todos os atalhos de instalação do Lazarus, tá vendo? 3.4 em 32, a 64, e nós acabamos de instalar na 3.6, né, 32 bits. Então, eu vou abrir ele. Ó. Pronto, carregou. Vamos criar um projeto, né? Onde está a D2Bridge aqui? D2Bridge está aqui, ó. Arquivo, novo. Então, se eu for aqui, ó, tá vendo? Dentro de projeto, minha versão Lazarus está em português. Eu vou achar aqui, ó, D2Bridge Framework Lazarus Web Project. Eu vou clicar aqui, pronto, abriu o Wizard, tá vendo? Ó? Abriu o Wizard pra gente. Se eu voltar aqui, ele vai mostrar o caminho da framework, né? Onde está, lembra que eu coloquei uma pastinha Lazarus, né? Ele foi lá e descompactei, chamei de D2Bridge, então ele já pegou aqui dentro da IDE o caminho. Aqui eu vou chamar o projeto que eu quero, né? Vou colocar aqui dentro de Lazarus. Pode deixar aqui. Vou chamar de
Projeto Las. Aqui, pessoal, é importante esse momento aqui, ó. Então, eu estou criando meu projeto web. Então, eu quero ele somente web. Então, eu vou deixar ele aqui. Eu quero ele web e mais LCL, ou seja, suporte para compilar nativo, ou seja, para desktop. Então, eu vou marcar isso aqui, ó. Marquei. Então, eu vou ter meu projeto web e também meu projeto desktop. A porta padrão, 888. Aqui, o tema, né? Que tema que eu quero? Eu quero um tema, aqueles temas bonitos, né? Então, eu posso escolher aqui vários temas lindos, né? E usar tema, usar um template. Ou eu posso fazer nativo. Nesse momento aqui, eu vou escolher nativo. Aqui, né? Que posição do menu? Se eu quero sidebar, né? Ou menu superior. Eu quero um sidebar. Eu quero também uma tela de login. Então, avançar. Se eu quero informar o SSL agora ou não. Se eu for usar, por exemplo, o proxy reverso, eu vou informar não aqui. A linguagem que eu estou desenvolvendo, se eu quero suporte a multidiomas ou não, tá? Aqui, se eu quero alterar algo default da D2 Bridge, pode ver que eu fui avançando, tá? Pronto, olha lá, ó. O suporte Lazarus foi criado com sucesso. O projeto Lazarus foi criado com sucesso. Vamos entender o que tem no nosso projeto? Então vamos começar. Então ele veio para cá uma unit, né, chamada Unit 1. O que tem nessa? Nessa unit tem aqui 3 componentes, né, 3 levels e um menu. Então esse daqui é o que nós temos aqui nessa Unit 1. Temos também, pessoal, a Unit Login. O que nós temos na Unit Login? Nós temos aqui um logo, um label, 2 edits e um botão, né? E aqui nós temos uma imagem aqui atrás e tudo isso aqui está dentro de um painel. Então, continuamos um pouquinho aqui. E aqui, todo projeto ele cria 2 units, sendo uma unit que é da seção. O que é seção? Aqui eu vou colocar o que cada seção vai ter acesso. Ela não é compartilhada entre seções. Lembra no slide que a gente mostrou que quando, por exemplo, a pessoa lá no Amazonas conecta a nossa aplicação, então é renderizada uma seção para ela. E essa seção não é compartilhada entre as seções, a menos que você vá lá e codifique para isso. Ou crie algo global, uma variável global. Público é da seção, global é de todas as seções. Tá? Então, como nós estamos falando de seção, por exemplo, eu quero aqui gravar o ID do usuário, tá? ID usuário, o tipo inteiro. Então, nesse momento aqui, o que nós falamos? Declaramos uma variável que ela vai ser usada para aquela seção, apenas. A próxima unit, já que já é a unit do servidor, que tem os eventos de servidor, aqui não deve ser colocado nada de seção, apenas o que é de servidor. Imagina que você tem uma aplicação, você quer construir uma aplicação multi-tenancy, ou seja, que ela tem um banco padrão e cada cliente, vamos falar assim, cada assinante tem o seu próprio banco. Então, na hora que sobe o servidor, ele vai conectar no banco padrão. Tá? E aí, cada seção vai conectando no seu banco de cliente. Isso é o modelo multi-tenancy. Então, aqui nós temos os eventos. Quando uma sessão inicia, o que você quer fazer? Então, você pode colocar aqui. Quando uma sessão fecha, quando desconecta a sessão. Então, o D2 Bridge trabalha quente. Então, lá no web, né, no navegador de quem conectou, tem uma ferramenta ligada quente ali com o D2 Bridge. Então, quando ela cai, né, ou um lado ou o outro, né, imagina que caiu o lado do cliente, né, internet, etc. Então, é possível a gente saber que aquela pessoa caiu e aqui no evento on disconnect é possível você programar o que você vai quiser, mandar uma mensagem no WhatsApp falando para a pessoa, olha, acabou, a sua aplicação desconectou, enfim, tá aqui. Quando reconecta, quando a sessão expira, quando entra, a sessão fica parada, né, ela entra um tempo, você não fez nada, o que você quer que faça? Né? E, obviamente, quando tem exceções, para você fazer o controle de exceções. Então, aqui são os eventos do servidor. Bom, e o que mais? Se eu for aqui em arquivo, né, novo, eu vou ver aqui, ó, aqui, D2 Bridge Form, é onde eu vou trazer um formulário D2 Bridge já para a sessão, ele já vem pronto para a sessão. Aqui um data module. Aqui, quando eu vou herdar um form, então, imagina que eu tenho um menu e eu quero que toda a minha aplicação tenha menu. Então, eu vou herdar do menu, tá? Ou seja, do nosso menu, eu vou herdar com essa ferramenta aqui. Aqui o CRUD, ele é mais bem visto na versão 1.6. Então, ele está aqui, obviamente, mas ele tem muito mais funções na versão 1.6.
E nessa versão preview nós estamos na versão 1.5, tá bom? Então, se eu quiser um form novo, eu vou clicar aqui. Então, cliquei aqui. Pronto, ele trouxe aqui o form 2 para mim. E ele já trouxe com todas as declarações, inclusive ele herda de D2 Bridge Form. Aqui tem as rotinas de exportação, né? Aqui que eu vou exportar meus controles. Né? Eu quero um data module agora. Então, vim aqui, ó, data module. Ele já trouxe para mim aqui um data module prontinho, ok? Para mim colocar os componentes. Inclusive, ele já trouxe aqui como criar instância, né? Que obviamente eu não tenho crit, eu tenho crit instância, porque ele vai criando por instância. E eu quero agora um exemplo, uma outra ferramenta aqui. Eu quero herdar um form. Então, aqui, herdar, eu vou escolher o form que eu quero herdar. Ele já trouxe aqui para mim. Tá? Eu quero herdar do formulário 1, do formulário de menu, né? Pronto, ele herdou o form e trouxe aqui para gente. Então, assim, todas as mecânicas que eu preciso desenvolver com o D2 Bridge, o Wizard já facilita isso para gente. E vou salvar aqui o projeto. Salvar as units que eu criei agora. Pronto, e vamos compilar aqui pela primeira vez. Na hora que eu for compilar, pessoal, eu vou até ampliar aqui, ó. Então, veja, ó, quando eu clico as opções de compilação, eu tenho aqui, para mim, compilar para debugação, ou seja, ele vai ser um executável maior, porque ele vai colocar ali todas as linkagens em debug. Então, se eu quero debugar a aplicação, ver como ela está se comportando, eu vou marcar essa opção aqui, D2 Bridge Web Debug. Eu estou compilando para web em modo debug. Aqui, eu estou compilando para web em modo release. E aqui nesses dois aqui eu tenho debug e aqui eu tenho release, tá? Quando eu marcar aqui debug e release, eu estou compilando nativo na plataforma. Então vamos ver primeiro nativo como que compila, tá? Vou marcar aqui então para compilar em debug e vamos executar. Compilou. Então aqui eu tenho a nossa aplicação, tá vendo? A aplicação nossa rodando, né? Então vou logar aqui admin. Pronto, ele trouxe aqui o nosso menu. Né? Então, esse menu aqui, pessoal, é o menu, né, que nós fizemos dentro do Lazarus. E aqui a gente tem a nossa aplicação, né, rodando, né, no desktop. Se nesse momento aqui agora eu vier e marcar aqui, ó, que eu quero a aplicação web, ó, marquei web, tá vendo? Ó, e vou compilar. Ele vai fazer a mesma compilação, só que dessa vez ele não vai compilar para desktop. Ele vai utilizar o mesmo código e vai compilar para web. Então, estamos compilando aqui. Pronto, subiu aqui o servidor, então nós estamos na versão 5.10, né? E aqui ele está falando, tá vendo? Que ele está na porta 888. Então vamos rodar a aplicação. Pronto, aqui nós estamos na web, né? No lado da web. E vamos logar, admin. Logamos, pronto. Aqui ele já traz o nome da aplicação. E se eu olhar aqui, ó, essa tela aqui, ela é exatamente a mesma tela que nós temos lá no Lazarus. Então, esse menu aqui é o menu do Form 1. Ó, então, aqui tá vendo? Main, app módulo 2, app módulo 2. Aqui nós temos um submenu, tá vendo? Ó, o submenu aqui, ó. Certo? Ó, e aqui sub, né? Do sub e vai indo recursivamente. É totalmente responsivo, né? Então, se eu olhar aqui, tá vendo? Ó? Então, é totalmente responsivo, tá vendo? Ó? E se eu for diminuindo, ou seja, eu estou usando uma tela pequena, ó, que eu vou diminuindo até o ponto de não caber, ó, ele faz essa transição sozinha, tá vendo? Então é muito importante, né, a responsividade no lado da web. E se nós tivermos um celular, tá vendo aqui ele já detectou que ele está aqui um iPhone XR, que bom tá. Ó, um iPhone XR, deixa eu ver se consigo ampliar aqui, 100%. Então por default ele já traz o menu oculto, ó. Mas ele permite ainda eu exibir o menu. Pode ver que a aplicação inteira é responsiva. Né? Isso no Lazarus nativo, no Arraste Salt. Vamos ver essa exportação aqui, como que funciona? Eu vou estopar a aplicação. Então aqui eu estou no meu Form 1, né? Como que é essa exportação aqui? Então vamos ver. Ó. Na exportação, aqui eu exportei. Então aqui, ó, quando o nosso projeto é D2 Bridge, ele vai criar esses 3 métodos aqui. Nós vamos focar nesse primeiro aqui, que é o método de exportação, tá?
Então, na exportação, aqui é onde eu coloco o título, subtítulo do meu projeto, que nós compilamos, né, apareceu lá. Aqui, pessoal, nos itens, o que nós temos? Aqui onde nós exportamos o menu, esse menu aqui, e aqui onde nós exportamos os 3 componentes, né? Esses 3 componentes aqui, ó. E para Lazarus eu também posso usar LCL Object, entendeu? Que ele também vai ser compilável. Então ele é retrocompatível. Tanto eu posso utilizar a VCL Object para se eu pegar um código que alguém fez numa outra IDE, na IDE do Delphi, e vou usar para cá, tá bom? Ou eu posso já desenvolver tudo LCL. Então, dessa maneira aqui, eu já exportei todos esses controles aqui. Se eu quiser colocar um botão, o que eu faço? Eu arrasto o botão para cá, né? Vou chamar esse botão aqui de... vou pegar aqui, teste. Ok, teste, e vou exportar ele aqui. LCL, Object, botão 1. E aqui, pessoal, se eu observar, ó, eu posso passar a classe dele, tá? Só que as classes, elas estão tipadas, ó, CSS class, botão, eu quero um botão tipo de adicionar, add. Pronto, e vamos ver como que fica o nosso botão. Então, compilamos. Vamos logar. Errei. Pronto, aqui está o nosso botão de teste. Tá vendo? Ele trouxe até o ícone aqui que a gente escolheu, já trouxe a cor, já tudo pronto. Então, pessoal, o desenvolvimento do D2Bridge Framework com Lazarus, ele é totalmente convergente. Eu arrasto, faço a exportação. Obviamente, D2Bridge se baseia, né? O nosso tempo hoje não vai dar para a gente falar muito, mas ele se baseia no Bootstrap. Eu desenvolvo por colunas e linhas, né? Então, se eu quiser desenvolver por linhas, eu vou exportar dentro de um row. Pega os demais vídeos do canal que a gente fala muito sobre isso, tá certo? Então, aqui, né, terminando o nosso tema, vou deixar aqui os nossos contatos. Aqui nesse QR Code nós temos desde do Discord, o WhatsApp, porém, eu fiz a questão de deixar aqui abaixo o WhatsApp específico para o Lazarus, tá bom? Entre aqui junto. É importante a gente, nesse momento, a gente falar dessa versão preview separado, porque tem no nosso outro grupo nós temos quase 900 pessoas que são desenvolvedores Delphi. E vamos tratar nesse momento do Lazarus um pouco mais separado, porque nós estamos numa versão preview. Então dê preferência para falar sobre Lazarus nesse grupo aqui, que é um grupo específico de Lazarus. Obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Espero que, de alguma maneira, isso é um presente, né, da nossa parte para a comunidade Lazarus. E eu quero entender isso, que nós temos hoje a melhor comunidade do mundo. É uma comunidade que se ajuda, né? É uma comunidade assim, que eu vejo pessoas, alguém posta alguma dúvida e rapidamente um colega já tenta ajudar. E estamos desenvolvendo, né? Nesse momento a gente vai agora aprimorando para até lançar a versão alfa, e nós vamos avisar lá no grupo. Por isso que é importante estar no grupo de Lazarus. Olha, agora já fizemos isso, baixa novamente, dê o feedback para a gente, depois a versão beta e então a versão oficial, tá? Vou ficando por aqui. Estou na arquibancada torcendo por vocês, para que vocês desenvolvam software web. Esse software se guina muito e vocês consigam tirar o sustento, né, da empresa de vocês ou de vocês mesmos, tá bom? Para vocês mesmos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.